Seguinte, quando aconteceu o sorteio da Liberta, Fluminense Eu gostei e dessa River foto do Plate. Diniz, ó. No mesmo grupo. E o Cano metendo L. E pra ser justo, para essas variar. 3 figuras que estão aqui, ó, elogiava esse rapaz aqui quando tudo era mato. Hoje é hype. Viva Diniz e não sei o quê. O que a gente já sofreu, só a gente sabe, né? O que a gente passou defendendo este homem o que eu com unhas falava, e dentes. Eu sei, isso que eu falo, que eu apanhei quando eu falava que a saída de trás tinha que ter risco, porque se não fosse ter risco, era melhor dar um bico pra frente, as pessoas não entendiam. Mas quando tiver perigo tem que dar um bico, então não faz, porra, né? Risco zero não existe. Exatamente, Diniz, lógico, aqui, pô. vamos fazer os 3 Não, aqui, que ele até, merece. exatamente, como é que é? Aqui, ó, pra você, Dinizinho. Diniz. Que coração Pra você. merda, ô Vitor Sérgio. Tá bom o coração do Vitor Sérgio. eu vou fazer igual do Bale. Isso. Tá, vai. Roda a vinheta pra gente fazer aqui o Fluminense e River Plate. Já começamos desse jeito. Vamos começar com os goleiros. No último programa a gente estuda, argumenta e o momento que faz mais sucesso é a gente falando merda. É bom. Isso é mas assim, informação? E informação do último. Mas a gente sabe juntar as duas coisas. Exatamente. Nunca viraremos apenas os que falam merda, perfeito? Não é não sei, falar pra merda alguns- por falar Não, merda. Bruno, Não, assim, faz não isso. é por falar merda por falar merda. É que surge o encaixe e a gente fala. A gente não entra aqui falando, ó, vamos falar não. É timing, né? Por isso é que funciona. O timing da merda é sempre importante. Exatamente. Fábio e Armani, VS. Frase. Cara, o Fábio tá muito bem, tá agarrando muito bem. E o Armani também tá agarrando muito bem. O time do River faz uma campanha fantástica na Argentina. Tomou 5 gols no campeonato. Eu vou votar no Armani porque eu acho que hoje, se eu tivesse a minha vida dependesse de um goleiro, entre os dois eu escalaria o Armani. E eu vou te falar, tá? O Diniz continua com a saída de trás lá com o Fábio, que não é um... Que não é um especialista exímio jogador com os pés. E aí? Cara, eu acho a fase dos dois muito boa, eu acho que a saída do Cruzeiro ela foi traumática, mas aquele análise que vem para o bem, né, foi bom para os dois. Eu acho que o Cruzeiro se resolveu sem o Fábio tá muito bem no Fluminense. Eu acho que o Fábio foi mais goleiro que o Armani por muito tempo. Inclusive tinha sempre o eterno Fábio Cássio, né? E tinha disputa para muitos. E o eterno Fábio tinha que ir para a seleção. Pois é. E 10 anos tinha a gente disputa, né? ficou Fábio isso era Cássio verdade era... mesmo. Sim, sim. É inexplicável as pouquíssimas chances com vários treinadores diferentes. Mas aí eu acho que isso, enfim, deve depor... Pô, não é possível. A favor dos Não é treinadores, equação... Exatamente, Tem alguma coisa Tem aí. alguma coisa que nós, enquanto jornalistas, precisamos investigar e... Eu vou te falar Não, que... e acho que também tem outros goleiros. Tipo, o Fábio é muito bom, mas Sim, acho que ele deu a gente talvez teve ele dado grandes azar. goleiros, né? Eu não confio no Armani. Vou te falar que pra mim é chuvas e trovoadas. Eu acho o Fábio mais goleiro conceitualmente. Como a fase dos dois é muito boa, eu vou em quem eu acho mais goleiro. Se fosse hoje pra decidir eu acho que o Fábio faz mais milagre. Tá. Eu vou de Fábio. Eu acho que os dois vivem em grande fase, mas um ponto aqui é, tipo assim, o histórico de grandes momentos, de viver decisões. E eu acho que o Fábio tem muito E saiu isso. da zona de conforto, né? O Armani tá lá na zona de conforto. Isso não me pega muito, sabia? Também O se negócio do argumentou... Cristiano Ronaldo, saiu da Isso. zona de conforto pra ir pra Juventus. O Messi saiu do Barcelona. Não sei o quê. Casemiro. Zona de conforto Casemiro. é ótimo, né? Quem não gosta de uma zona de conforto? Eu amo. Porra. Mas também não a vida inteira, que aí é realmente... Se eu pudesse viver numa zona de conforto, eu estaria... E de preferência, a zona de conforto seria onde? Rio de Janeiro. Não, ir Na de praia. frente pra Pra praia. praia. Claro. Na praia, em alguma praia de algum lugar. Perfeitamente. Então o Fábio levou. Samuel Xavier ou Cássio? Você Você votou votou no Fábio também? Votei. Ah, tá. Ele é bom registrar o Eu voto. falei. Falou? Nem eu, nem o Vitor ouvimos. Falei, os dois vivem em grande fase, mas eu acho que o Fábio tem um histórico maior. Eu acho que o Fábio já Perfeito, esteve... já lembrei. Obrigada. A ruim de memória aqui sou eu. Eu sou a Dori dessa empresa. Eu já inteira. fui a Dolly durante uma noite. Pô, agora Dolly. essa frase não vai pegar bem a continuidade Então, disso aqui. melhor não. Mas eu fui a Dolly durante uma noite e o Vitor Sérgio presenciou. Exatamente. Que a construção dessa foi quando eu bati a cabeça, tive um traumatismo Explica, só craniano jogando futsal. Ele foi pro hospital me ajudar ali, né? Ajudar, na verdade, é a esposa dele. e a né? Renata, Porque ele tava bem perdida. assistido num hotel num hospital muito Belo bom. hospital, São Vicente de Paulo. Ele estava bem assistido. Eu fui acudir a Renata, que estava recém-chegada no Rio agora e tudo. descambou mais ainda, né? Então, isso que eu fui ajudar. Mas aí eu ficava E ele não lembrava de rememorando. nada, Não realmente, lembrava. não lembrava de nada, A era gente mora bizarro. no Rio, a gente tem 2 filhos, eu trabalho no Esporte Interativo. Nada à disso tu época. lembrava? Nada, Não, eu ficava repetindo a pergunta pra ter certeza. A Renata, o Vitor ficou comigo lá na UTI, a Renata foi no banheiro e voltou. Quando ela voltou, achei que ela
tinha chegado aliás. Agora, ainda bem que você chegou aí, começar a chorar, não era? Foi bizarro. Foi bizarro. Que bom que ficou bem. Tu ri agora. Não, se eu fosse a Renata, eu ia ficar desesperada, não, com certeza. Tu não, né? Porque nem sabia o que tava Eu não ia acontecendo. nem lembrar, né? Samuel Xavier e Casco. Cara, essa disputa é boa. Acho que o Samuel Xavier vive um bom momento, um ótimo momento, eu diria. Mas o Casco é um dos jogadores com mais participação em criação de jogada no River. Eu acho ele muito seguro. Pô, nessa aí eu vou ter que ir no Casco. E aí, Vess? Samuel Xavier, de fato, foi muito bem, né? Você não quer votar, não? Não. Não. Eu vou votar no Samuel Xavier, cara. Eu acho o Casco que ele, nesse River do Demichelis, acho que ele tá até mais desenvolto, realmente. Mas eu sempre achei um jogador muito travado, um jogador que produzia menos, um lateral que ficava muito mais do que ia. Pra escalar amanhã. Pra escalar amanhã, eu escalaria o Samuel Xavier, que vive a grande fase da carreira dele. Eu acho que esse ponto, e isso a gente fala em vários programas e os próprios jogadores reconhecem, o quanto confiança faz diferença, né? Eu acho que o Samuel Xavier tá com a confiança, tipo, E aí acaba muito recaindo no Diniz de conseguir tirar isso de vários jogadores. Né? Então, Samuel Xavier é meu voto, por este motivo. Nino ou Gonçalves Pires? Cara, o Gonçalves Pires acho que apareceu muito bem, mas o Nino é jogador em nível de seleção brasileira. Vou votar no Nino. E aí? Não, eu tô com o VS. Inclusive, se for olhar, fui tirar essa dúvida lá, na nota média do SofaScore, o Gonzalo tem a melhor nota do River no campeonato argentino. Exatamente. Isto posto, o Nino é maravilhoso. E ainda dá entrevistas fantásticas. É o que eu digo. Jogador inteligente. Felipe Melo ou Paulo Dias? O Paulo Dias nunca me convenceu e eu acho que o encaixe Felipe Melo e Nino tá muito bom. Então, o Felipe Melo, para mim, é mais jogador, conceitualmente falando, não necessariamente como zagueiro, mas eu acho que ele tá fazendo o papel muito bem, tá? Inclusive com passe de ruptura, saída, assim, ele tá encaixado com o Nino, especificamente. E aí você tem, assim, aquele doce com o amargo, né? Que conjunto, né? Essa zaga do Fluminense. Eu ia citar justamente... E aqui foi só uma analogia, tá? Sim. Dos opostos. Sim, do calmo com o explosivo, já que... Uhum. Do pitbull com o... Sei lá, um que shih tzu. Isso. Ah, bonitinho. Pode ser. Gosto de shih tzu. Era clopinho. Eu ia citar justamente o passe de ruptura. Eu acho que o Felipe Melo... Pô, o passe dele é vertical, é fantástico. Mas o Nino também... Vai bem. É que o Nino teve uns momentos no começo do ano meio... Mas tem crédito. E aí? E aí nada. O que eu te perguntei? E aí? Vou te falar Felipe que eu Melo acho e que Paulo tá Dias. beirando... Não, porque eu vou ter falar de Nino. Eu Felipe acho... Melo e Paulo Dias. Não, então, eu acho o Paulo Dias meio que um comandante da defesa ali, né? Tem um problema da altura, que é mais baixo e compensa isso. E o Felipe Melo tá jogando, sei lá, 4, 5 jogos, né? Porque ele veio ali na lesão do David Braz. Mas será que eles... Eu acho que não sei se sai do time mais, não. Não Sei. sei. Não sei, Enfim, até porque eu acho que o Diniz vai ficar rodando assim, uma peça, ser. outra peça, outra peça. O Felipe Eu Melo acho que pode vou ser. botar no Felipe Melo, que acho que realmente essa saída de trás tem ajudado muito ele. Boa. E aí, pra gente fechar aqui a nossa defesa, Marcelo ou Andrés Herrera? O Andrés Herrera né, é o titular, né? O Dias é o titular, mas está suspenso. Não conheço muito o Herrera, então vou votar no Marcelo, porque é o Marcelo também. Se eu conhecesse, eu votaria no Marcelo também. Pois é, acho que né. É Marcelo. Não, o Marcelo é ganhar de qualquer um. Pô, Marcelo é Marcelo. André ou Enzo Pérez? Pô, essa briga é osso, porque assim, Cara, a gente tá Enzo falando Pérez de é um baita do Pois a gente tá falando de um mas o jogador... André- É aí que é o ponto, a gente tá falando de um jogador pronto, O André parece que abre o campo. segue sendo time. importante contra alguém que é muito promissor, que desperta... Assim, se for resgatar lá atrás, com a idade do André, eu não sei nem se o Enzo Pérez jogava o que o André joga. Eu vou no André, que eu acho que hoje é o coração desse... o motor... É pior que ele é as duas coisas, cara. Ele é a caixa de marcha e o motor do meio campo do Fluminense. André ou Enzo Pérez? Vou votar no jogador mais importante do seu time. E André. o Enzo é muito importante pro River Plate, mas eu vou votar no André. Cara, O André trouxe assim, incrível. Porque O o André jogador jogou polvo, contra o né? Atlético Paranaense. Como diria Não. o Sérgio no seu homem próprio polvo. canal, o homem povo. E como ele se desmarca
se coloca à disposição o tempo inteiro pra receber a bola e pra... Não, quando aperta a bizarro. saída de bola, É? quem vai... O bombeiro é o Isso, André. isso. O bombeiro é o André. Ele que tem que se fala. colocando numa possibilidade de receber a bola, né? Porque às vezes Muitas o cara vezes até de se coloca costas e e tá tudo. brincando de Agora, confronto, fica atrás do marcador. tu imagina, isso é porque o Casemiro ainda joga a próxima Copa, mas tu imagina um meio-campo, o Casemiro se aposentou, André e Bruno Guimarães, por exemplo, que pode jogar, sei lá, 10 anos, esse meio-campo. É fantástico. Pode jogar, inclusive, Casemiro, André e Andrei, né? Por exemplo. Andrei. Dependendo do desenho. Pode, Mas pode. lógico. Acho que depende do desenho. Alexander ou Aliendro? Cara, eu vou votar no Aliendro. O Aliendro é o novo promessa, a nova joia do futebol argentino. Tem jogado demais do campeonato argentino, tem jogado demais. O cara articulador que meio que fazendo mais ou menos o que o André faz ali, aparece pra jogar, jogando. O Alexander acho que é um talento e tá na posição agora original dele, né? Mas acho que ele ainda tem ali algumas instabilidades naturais de quem tá ganhando as oportunidades que ele tá ganhando. Eu vou votar no Aliendro pelo furor, digamos assim. Entendi. E aí, Formiga? Eu acho que o Aliendro tem o quê? A coisinha do raro. Do diferente. O Alexander vive um momento muito bom também, né? Impressionante como o Fluminense produz. E para muitos, vai brigar para ser revelação do Campeonato Brasileiro. O Alexander? É isso. As perninhas finas. Para muitos. Mas aí eu acho que vai ter que ir no que parece ser muito especial, né? Aliendro. É o primeiro voto do River. Primeiro voto. Ganso ou De La Cruz? Formiga. Se fosse o De La Cruz de 2015, contra o Ganso de 2015, eu ia no De La Cruz. Se fosse o De La Cruz de O 19... Ganso de 2015 é de São Paulo? Tava bem, inclusive. Ia ter briga. Se fosse o De La Cruz de 19 contra o Ganso de 19, aí com certeza eu ia no De La Cruz. Mas agora é Ganso. Segundo o Diniz, eu acho que gera um bom debate. Eu não concordo com o Diniz de antemão, mas ele entende que tem na mão a melhor versão do Ganso. Eu acho que pode ser a mais madura, não é a mais brilhante, nem a mais decisiva, mas talvez seja a mais madura. E isto posto... Não, a mais decisiva você acha que é a do Santos? Eu acho que foi a do Santos. Inclusive em números, né? Acho que ali ele deu mais assistência, fez mais gol. No São Paulo tinha a cobrança do Muricy de pisar mais na área, mas curiosamente ele virou um dos líderes de roubada de bola. E agora no Fluminense eu acho que ele tem um pouco do Ganso do Santos e um pouco do Ganso do São Paulo. Eu não lembro quem falou. Foi barbaridade, foi o Ricardinho. Acho que não foi nenhum colega nosso aqui. E não sei se foi hoje ou ontem. Que se o Ganso tivesse não é o porte físico, tá? Mas a questão física inteira, assim, da recuperação do corpo, da capacidade de se recuperar, de ter velocidade, enfim, que ele jogaria mais que o Messi. Oi? Que o Ganso jogaria mais que o Messi. Mas quem falou? É real? Ela é real. Mas essa frase saiu da boca de um ser humano? Não, saiu da boca do Chat G. Como é que é o Chat GPT? Ganso e pode ser que Alex também. Alex Cabeção, Alex Sotan. Pô, gostava Cara, muito. e Alex Sotan é um apelido demais. muito canalha pro Alex. Ah, mas agora já parou de jogar, então por isso que eu mas falo. não é, cara. Porque se ele fosse... Eu tô de cara com isso aqui. Cara, que se o Alex fosse assim, ele seria... Pô, se ele fosse assim o tempo todo, ele seria... Pô, Cara, brincadeira. assim, na boa, eu tenho a impressão que não tem... Não, eu vou evitar desgaste. Eu acho que não tem nada que o Ganso faça que seja melhor do que o Messi em nenhuma esfera. Não, mas isso óbvio, a pessoa não disse isso no Não, caso. mas que mundo era esse? Ele tinha que correr, quer dizer que ele tem uma capacidade de finalização melhor que o Messi, segundo essa pessoa, um melhor X1, um passe melhor. Não vou achar. Como assim? Tá, eu não vou achar. acho melhor não, que eu vou me ficar Eu queria só achar a frase. Não, acho não. Não ia nem dizer quem é o cidadão. Ganso ou De La Cruz, vai? É Ganso? Então, assim, eu acho que o De La Cruz, ele já jogou em todas as... Do meio pra frente, praticamente, ele jogou em todas as funções do River. Acho que ele vai bem em todas, mas acho que ele não é excepcional em nenhuma, né? Acho que agora ele tá jogando mais por dentro, o Nath tá partindo da direita. Enfim, acho que é uma boa disputa, mas acho que dentro do que o time tá pedindo, eu acho que o Ganso tá ligeiramente melhor do que ele. Achei. Lugano. Se Ganso e Alex tivessem mais força neuromuscular, seriam maiores do que Messi. Dito isso, vamos seguir o nosso grande mano a mano. Keno e Barco.
Keno e Barco, vou votar em Ezequiel Barco, tem sido um jogador muito importante desse River do Demichelis, que nasceu muito bem, né? Apesar de ter tomado aquela paulada pro The Strongest. O time do River tem jogado muito bem no Campeonato Argentino, menos do plástico, mas mais do eficiente. E o Barco é um componente importante disso, né? Um jogador que surgiu como promessa no Independente, foi lá pro Atlanta United, foi relativamente irregular para bom em alguns momentos e voltou. E acho que ainda tem muito, um jogador de muita qualidade, partindo da esquerda para dentro, fazendo gol. Acho que o Keno ainda não é o Keno do Atlético e nem sei se vai. Não sei se será, né? Mas acho que já é um Keno melhor também, né? Acho que é um Keno melhor do que o do ano passado, talvez no Galo, né? Mas não é o Keno de 21, nem o Keno do Palmeiras ainda. E aí? Não, eu tô com o VS, tô com o Barco e nessa história, acho que tô nesse mesmo barco. Porque se a gente for olhar dos jogadores, o Diniz tem ali uns 8 titulares que não abre mão. O Keno, inclusive, é um deles em número de jogos. Não sei se continuará sendo. Dos jogadores de linha de frente, ele disparadamente é o jogador mais criticado pelo torcedor, até porque eu acho que ele tem um jogo de arriscar mais. Não, e... Na comparação com os outros, ele vai ser o mais criticado mesmo. Mas é que aí perde gol, ele tem uma questão também de o jogo dele precisa do risco, né? De estar tentando o X1 toda hora e tal. E às vezes algumas tomadas de decisão que o torcedor não entende. Acho que para a engrenagem do River, o Barco está num lugar diferente do Keno. Então, Barco neles. Arias ou Nacho Fernandes? A gente já tomou porrada aqui quando a gente votou contra o Arias uma vez. E olha que era contra o Arrascaeta. Acho que se hoje tem a briga, Arrascaeta... E a gente já tomou porrada aqui, eu já tomei porrada, eu e o Ricardinho, por ter votado no Nacho contra o Arrascaeta em determinado momento, né? Lembra disso? Eu tava nesse programa. Faz muito tempo, ainda era de casa ainda. E aí, Arias ou Nacho? Cara, eu acho que o momento do Arias é sublime. E aí eu acho que tá um pouco descolado do Nacho, que, assim, o melhor Nacho já foi, né? Já passou. É a sensação que a gente tem, né? Arias também? Também, acho que o Nacho tá bem, jogando numa função meio parecida ali com... Meio parecida com a do Jadson em 2015, lembra? Que ele começa na ponta, aí vai pra dentro pra armar e articula, ponta, né? Articula com quem tá por dentro, com o centroavante, tu tem jogado bem. Mas o Arias tá num nível de desequilibrar, de tudo que vai pro lado direito, gera jogada, gera perigo, então eu vou de Arias. Tudo que tenta dá certo, né? E aí agora, é Cano ou... faz o L do Cano ou faz o L do Lucas Beltrán? Do Beltrán, e o Beltrán meio que reveza com Borja, né? Ali, mas o Beltrán tem começado os jogos mais importantes. Mas é German. E aí? Vamos de Cano? É Cano. Não tem como. Ele é brincadeira. E aí, quem é o treinador que você escolhe, ô Bruno Morfiga, já que você é o cara sempre a querer? Muito Diniz? Pra mim é poupa-tempo. Eu não acho poupa-tempo. Eu acho. Tu não acha poupa-tempo? Eu vou votar no Diniz, mas não é. O que o Demichelis está fazendo é de uma qualidade incrível. Porque ele está pegando a esteira de um trabalho longevo, que foi o melhor trabalho da América Latina, da América do Sul, muito tempo. De um cara que reorganizou o River, que tem uma sombra gigante. E ele está fazendo um trabalho muito bom para essa passagem. É só a gente comparar outros que ficaram tanto tempo e quem veio depois. Mas a base? É isso que eu ia dizer. Não é muito menos difícil. Mais ou menos. A base não tinha base de nada. Não é mais ou menos. Não é mais ou menos, não. O Diniz pega uma base que, basicamente, ali, que ele começa a desenvolver, que já estava meio pronta ali. Mas pronta com quem? Com o Nino, com o Samuel Xavier. Não, mas aí a gente tá falando de jogadores, não do jeito de jogar. Eu tô falando de trabalho. Então, mas o jeito de jogar não é igual, não. Tá um pouco diferente, assim. Ele tem feito um trabalho muito difícil. Eu não acho que seria poupa-tempo. Se eu tivesse que votar em alguém, se eu tivesse que escolher alguém, vai ter que votar, vou ter que votar. Eu voto no Diniz, porque acho que o trabalho tá num nível acima. Mas o trabalho do Demichelis não é poupa-tempo, porque é muito difícil o que ele tá fazendo, cara. Ele entrou ali, é só você ver os grandes trabalhos que pegaram de treinador ou de alguém numa mesma posição. Um abraço para os goleiros que passaram pro São Paulo, só ver o difícil que é substituir depois. Né? Então, assim, eu imaginava que o River fosse ter uma queda e não tá acontecendo. É que eu acho bem diferente a comparação. Eu não acho, não. A comparação de você pegar o lugar do maior ídolo do clube no campo... Porque ele era muito diferente, o Rogério era muito diferente, fazia coisas muito além. É que jogou
20 anos no É que aí São eu Paulo. ia comparar uma coisa que não tem muita comparação, Galhardo eu mas acho que é outra coisa. seria mais ou menos, até proporcionalmente. Eu acho que é até melhor você seria- pegar um caminho... Eu acho que seria só ver Aberto. o que aconteceu com o United depois que o Ferguson saiu. O desastre que foi, que os técnicos que vieram depois. Eu acho que é um pouco parecido. Entendi. Então, assim, é muito difícil que o Demichelis... Eu achava até que o River ia ser carta fora do baralho, e não é. O River tá aí e é um time competitivo até, em muitos momentos, até mais competitivo do que a reta final do Galhardo. Mas o que eu tenho a dizer pra vocês é o seguinte. 9-2. 9-2. Ou Esse 10-2. placar, esse se placar Formiga esse placar é enrolado. hein? Sei não. Fábio, os únicos escolhidos pro River foram o Aliandro e o Barco, tá? Isso. Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André, Aliandro, Ganso, Barco, Arias, Cano e o técnico é Fernando Diniz. Vejamos se o nosso mano a mano vai estar no placar final do jogo ou não. E aí vocês vão vir aqui nos xingar certamente. Compartilha, comenta, sugere nossos programas e é isso que a gente quer. Ok? Valeu, É nóis, beijos. obrigado.